Se você chegou nesse vídeo aqui, provavelmente você não está muito satisfeito com os resultados que você tem tido na academia ou em relação à performance esportiva ou à sua performance em geral no treinamento. Se você não tem atingido os resultados que você gostaria, esse vídeo é para você. Eu sou o Coach Well, formado em Educação Física, pós-graduado em Bodybuilding Coach, atleta e preparador de atletas. Esses daqui são alguns dos resultados que eu já tive dentro da minha consultoria online e também nos atendimentos presenciais. Hoje eu vou estar te ajudando a entender por que você não tem tido os resultados que você gostaria. Eu vou mostrar para vocês os 3 pontos onde você pode estar errando e, obviamente, eles não são os únicos pontos a serem considerados, né? Mas eles são os principais e são os que a gente mais encontra dentro dos atendimentos de consultoria online e presencial também. Então, você entendendo esses 3 pontos, provavelmente você já vai conseguir solucionar o teu problema em relação ao teu treino. Antes de mais nada, eu preciso pontuar para vocês que a maioria das vezes, em 99% dos casos, os problemas são simples e comuns e as soluções são óbvias, mas eles só ficam óbvios depois que eu contar para vocês. E aí é nesse momento que vocês vão se perguntar como que eu não pensei nisso antes. Volume inadequado de treinamento. Mas como é que você pode estar identificando se está tendo ou não um volume de treino inadequado ou incoerente ou ineficiente para você? Primeiramente, você tem que entender o que é volume de treinamento. E para isso você precisa ter uma noção básica do que é uma periodização de treinamento. Eu vou explicar de uma maneira bem simples, então não se preocupa muito, tá? Primeira coisa que vocês precisam pensar é que a periodização de treinamento, que é uma meta que a gente estabelece, um objetivo futuro junto com aquele cliente, aluno, paciente, o que quer que seja, o seu objetivo, a gente dentro dessa periodização, a gente tem fases. A gente considera como macrociclo, mesociclo e microciclo. O que é isso, El? Macrociclo é o objetivo final, onde eu estou e onde eu quero chegar. Pensando em ganho de massa muscular ou recomposição corporal, eu tenho um ano para chegar no objetivo XYZ. Esse é o macrociclo. Mesociclo são as fases desse planejamento, as metas de menor prazo, para que eu chegue nesse macrociclo, para que eu chegue nesse objetivo final. E microciclo é a sua divisão de treinamento, mais especificamente pensando na sua semana de treino, no seu dia de treino, na sua sessão de treinamento. Pode parecer meio louco, mas aonde a maioria das pessoas erra é justamente no microciclo. Porque o macrociclo, você visualizar onde você quer chegar, é muito fácil. Eu quero chegar no objetivo X. Agora, no mesociclo, traçar o planejamento de quais fases eu vou passar ao longo desse plano, ao longo desse período para chegar naquele objetivo, já é um pouquinho mais complexo. Agora, ainda mais complexo é dividir exatamente o que eu tenho que fazer ao longo dos dias para que eu consiga atingir as metas, os objetivos do mesociclo e aí então atingir as metas do macrociclo. Então, pensando em microciclo, a gente pensa em semana e dia. Um erro muito comum que acontece é você acabar escolhendo uma divisão de treinamento onde você acaba perdendo intensidade de treinamento, seja ao longo desse microciclo semanal, seja ao longo dessa mesma sessão de treinamento. Não entendi. Como é que eu posso estar identificando se eu estou perdendo essa intensidade de treino ou não? Você precisa se fazer a seguinte pergunta. Se eu coloco, por exemplo, um agachamento como o primeiro exercício, ou eu coloco ele como um dos últimos exercícios, quão diferente é a carga que eu utilizo nesses 2 momentos do meu treino? Será que eu vou perder mais que 50% dessa força, dessa intensidade? Eu vou usar uma carga 50% menor ou drasticamente menor? Se for o caso de você perder drasticamente essa capacidade de impor intensidade nesse exercício, talvez seja interessante lembrar, pessoal, que o volume de treino, seja ele colocar
Todos os exercícios daquele grupo muscular no mesmo dia ou ao longo da semana, espaçado ao longo da semana, o volume de treino é o mesmo. Então, se são 5 exercícios de quadríceps na segunda-feira, ou se são 5 exercícios sendo segunda, um, terça, outro, quarta, outro, quinta, outro, sexta, outro, se for a mesma quantidade de exercícios, pessoal, o resultado será o mesmo. Porém, aí é que está a grande jogada. Você concorda comigo que se você consegue render muito bem nos 2 primeiros exercícios e acaba perdendo intensidade nos 3 exercícios seguintes, talvez se você tivesse colocado esses exercícios em outro momento, em outro dia, em outra oportunidade, você talvez tivesse uma intensidade muito maior todas as vezes que você fosse exercer um trabalho daquele grupo muscular. Então, talvez você precisa pensar que do que adianta eu estar fazendo 1 hora e meia de treinamento de quadríceps, sendo que a partir de 30 minutos eu já estou lidando com o resto. Eu já caí bastante a intensidade que eu colocaria se eu estivesse descansado. Então, vale pontuar isso daí. Ao longo da semana, o mesmo acontece. Pensando ao longo da semana, se você perderia a intensidade, é só você se perguntar se você na segunda-feira tem um alto rendimento e na sexta-feira já perdeu grande parte desse rendimento. Talvez seja interessante mover o seu dia de descanso, talvez do sábado para o meio da semana, uma quinta-feira, ou do domingo para uma quinta, quarta-feira. Dessa forma, você vai ter um descanso no meio da semana, fazendo com que você tenha um rendimento melhor ao longo de toda a semana. Agora, se você consegue sim manter uma boa intensidade de treinamento ao longo da semana, não tem necessidade de você fazer uma alteração aqui. Se você consegue manter uma boa intensidade do começo ao fim do teu treinamento, mesmo batendo no mesmo músculo ali, você chegou ao ponto de fazer esse teste que eu falei aí, de mudar a sequência de exercícios aí para ver quão diferente seria o rendimento desse exercício, e a diferença não é tão grande assim, tá tudo certo. Você pode manter essa divisão de treinamento. Beleza, já tiramos esse problema aí do caminho, vamos para o segundo. O segundo problema que mais acontece no consultório, que mais chega para mim, é o planejamento não estar otimizado em relação à rotina, à tua rotina, né? Seja ela laboral, né, de trabalho, seja ela de estudo, seja de afazeres domésticos, do que quer que seja. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Vamos pensar o seguinte: eu tenho o hábito de correr ou de jogar bola toda terça-feira. Será que na quarta-feira seria interessante eu colocar um treino de inferiores, sendo que no dia anterior, talvez até na noite anterior, eu tive um alto desgaste? Será que eu teria o melhor rendimento possível? Será que eu tendo uma rotina semanal extenuante que me deixa exausto mentalmente ou talvez até fisicamente ao longo da semana, chega ali na sexta-feira, quinta-feira eu estou me arrastando? Será que não seria o caso aí de você estudar a possibilidade de puxar o teu descanso para o meio da semana para que você tivesse um bom rendimento aí em todas as sessões do teu treinamento e no seu sábado ou no seu domingo você não fosse mofar aí por 12 horas no sofá, mas pudesse aí tirar 1 horinha do teu dia para poder cuidar de si mesmo? Talvez essa seria uma possibilidade. Aí a gente teria que estudar aí caso a caso. Mas o principal é que você se faça essa pergunta: será que eu tenho otimizado? Será que eu tenho colocado como prioridade que o meu treino ele tenha um rendimento equivalente com a minha vontade, ou eu simplesmente coloco ele no momento que dá, do jeito que dá? Porque se você coloca ele do jeito que dá, do momento que dá, de qualquer jeito, e nem tenta quebrar um pouquinho a cabeça para pensar numa melhor possibilidade, numa melhor abordagem, provavelmente você não vai conseguir ter os resultados que você gostaria. Antes da gente ir para a terceira e mais importante das questões que eu trouxe aqui para vocês hoje, eu quero pedir para vocês se inscrever no canal, ativar as notificações. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Deixa o like aqui também, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo e comenta aqui para mim o que você achou desse vídeo, dê sugestões de próximos vídeos também, beleza? O terceiro problema, pessoal, e o mais importante deles é o seguinte: você não é um fisiculturista, não é um atleta de fisiculturismo e não deveria estar se preocupando em treinar como um.
Infelizmente, hoje a gente vai nas academias e está abarrotado de informação na internet sobre exercício físico, mas a maioria dessas informações é voltado para um público fitness, fisiculturista, etc., que faz com que você ache que precise treinar dessa maneira em específico. Mas talvez essa realidade não se encaixe dentro da tua rotina e te leve a se frustrar por não conseguir ou não ter os melhores resultados, porque simplesmente você não vive disso como eles vivem, vocês não fazem tudo que eles fazem para que eles consigam ter o máximo de rendimento possível. Então, se você não é um fisiculturista, você não deveria estar se preocupando em treinar como um. Quando você consome um conteúdo aqui na internet, no YouTube, de algum fisiculturista ou de algum atleta, você deveria estar olhando isso como forma de entretenimento e não como forma de espelhar ou tentar se inspirar em fazer do mesmo, porque essa pessoa, esse atleta, ele vive para isso, ele monitora todas as variáveis de alimentação, descanso, treinamento, tudo que envolve o treinamento para que ele tenha o melhor rendimento. E provavelmente essa não é a sua situação atual. E você tentar seguir esse tipo de protocolo vai te deixar frustrado e não vai te fazer ter os melhores resultados possíveis. Então, leve em consideração esses preceitos que eu passei para você, identificar os problemas na tua rotina, identificar se o seu volume de treino está adequado e não tentar copiar o treino de ninguém. Levando isso em consideração, pessoal, vocês com certeza vão conseguir solucionar maior parte do problema do treinamento de vocês. Eu espero que tenha sido de ajuda para vocês e vejo vocês no próximo vídeo.